engajamento. Engajamento é quando a sua liderança te coloca num desafio que seja compatível com as suas competências. As pessoas também pensam que toda inovação ela tem que mudar todo o cenário. Não foi necessário. Ele inventou um novo método. Uma nova forma de fazer aquilo, né? Também importa na hora de construir. Né? Exato. Quando você entra em flow, você não tem fome, não tem sede, não tem sono, você não vê o tempo passar. É uma hard skill que eu deveria ter lá atrás estudado mais e acho que até hoje eu não aprendi. Chama-se gestão de projetos. O conhecimento científico, antes ele era mais disseminado e hoje isso aí está se concentrando em 10 multinacionais do mundo e o resto da humanidade virou usuário do sistema deles. O gestor, o gerente de projetos, é aquele que coloca um plano de ação, fala você vai fazer isso amanhã, você vai fazer isso depois de amanhã. A gestão de projetos, ela é fundamental para qualquer atividade do ser humano. Mas ele aconteceu através de um líder que soube reunir os diversos conhecimentos num local só e liderar aquele caminho para que surgisse um novo movimento da humanidade. Isso! E para mim é muita gratidão por ter me tirado lá do meu confinamento. Muito obrigado. É isso aí. Eu sou Ibrahim. E eu sou Jéssica Torres. E esse é o programa BIS. Hoje temos a honra de estar entrevistando Eduardo Virgílio, um empreendedor que passou por todas as fases do empreendedorismo. Iniciou uma empresa lá do zero, pequenininha, foi crescendo, criou liderança no mercado e depois vendeu para um fundo de investimento. Ele fez o ciclo completo que todo empreendedor sonha. Eduardo, dá um alô aí pro pessoal. Tá bom. Bom, antes de mais nada, eu queria agradecer o convite. É uma honra estar aqui. Muita gratidão por ter me tirado do meu exílio autoimposto. Faz tempo que eu não faço nenhum tipo de evento, não participo nem de palestras. E espero que as pessoas que estão nos ouvindo, elas consigam sair depois desse programa com 2 insights que possam ser utilizados ou na sua vida profissional ou na sua vida particular, ok? Muito bom. Pessoal, e já se inscreve aqui no canal para você não perder vídeos como esse, que estão conteúdo tão rico, que trazem crescimento tanto pessoal quanto profissional para as pessoas. Perfeito, é isso. Eu tenho certeza que vai ter muito aprendizado aí pra gente. E aí vamos às perguntas. Primeiro eu queria que você contasse, Eduardo, um pouquinho sobre a sua trajetória. Como é que foi a construção até chegar ao conselho da LG? Então, Jéssica, eu já estou muito mais para meia-noite do que para meio-dia. Então, eu passei por todas essas fases da informática. Eu trabalhei com mainframes na década de 70, trabalhei com a revolução da microinformática da década de 80, fiz um curso de física na UNB, fiz um mestrado em ciência da computação na Universidade Federal do Rio Grande do Sul, voltei para Goiânia e trabalhei em vários órgãos, por exemplo, Tribunal de Justiça, Secretaria da Fazenda e na Caixego. Também dei aula na universidade como professor durante 20 anos, na Universidade Federal, no curso de Ciência da Computação. Ao mesmo tempo, eu também fui convidado para ser sócio-diretor da LG em 85, e daí para frente foi uma jornada fantástica na minha vida, até que a gente conseguiu desenvolver uma folha, desenvolver um produto vencedor. Tivemos muito sucesso e se pesarmos os prós e os contras, os prós foram muito maiores do que as coisas ruins. Eduardo, eu vou fazer uma provocação aqui, já te perguntar uma coisa. Você acha que a trajetória antigamente era mais lenta, hoje ela é mais rápida, ou a gente tinha mais paciência, ou você acha que não mudou nada no mercado de trabalho? O que você pensa? Uma bela provocação, Ibrahim. Eu não tenho a menor sombra de dúvidas de que no passado as coisas se processavam mais lentamente, as coisas andavam numa velocidade que não era a velocidade de hoje. Então, tudo que aconteceu conosco lá atrás, aconteceu de uma forma progressiva, paulatina, né? E nós tivemos um crescimento, sempre crescendo a empresa, mas as coisas foram bem mais lentas. Eu acho que, quando eu digo isso para os empreendedores de hoje, eles devem ficar meio sem saber
se vale a pena escutar a nossa história. Não, mas eu acho que a história de empreendedorismo ela é sempre muito válida, né? Eu concordo e discordo de você. Realmente as coisas são muito mais rápidas hoje, mas não dá para construir coisas grandiosas e coisas boas sem construção, né? Por isso que é construir. É uma construção passo a passo. Então, assim, concordo em partes, porque o mundo está muito acelerado e a cabeça dos jovens também está muito acelerada, mas acredito que a construção também pode ser ali, tijolinho a tijolinho. Funciona das duas formas. Hoje o que acontece, Bryan, é que os profissionais, eles imaginam a criação de uma startup e que possa ser vendida logo em seguida para ganhar muito dinheiro. Diferentemente do que a gente via no passado, quando você criava a empresa e pensava, essa empresa vai ser longeva, eu vou permanecer trabalhando nela, eu vou permanecer oferecendo serviços e software e produtos de qualidade e não estou pensando em vendê-la. A última coisa que passava pela nossa cabeça era pegar a empresa e vender e ganhar dinheiro. Hoje mudou muito, hoje a juventude, boa parte, inverteu Inverteu esse processo. E aí, quando a gente fala, então, dessa época, você trouxe uma interface que não era comum no mercado brasileiro. Como é que foi? Qual foi a parte que deu frio na barriga? Você sofreu algum tipo de barreira para poder provar o seu ponto que você estava certo? Então, Jéssica, acontece que na década de 80, como eu disse, eu fiz um curso de pós-graduação, mestrado em ciência da computação, onde você aprende a parte científica, onde você aprende o porquê das coisas. Não tinha naquela época surgido ainda linguagens orientadas a objetos, interface gráfica, banco de dados relacional, mas nós estudávamos tudo isso. Quando na década de 90 nós tomamos conhecimento dessas ferramentas, aí a coisa mudou de figura, porque era uma parte técnica. E a parte técnica, eu tinha um embasamento científico, a parte técnica não é o porquê, mas é o como fazer. Então eu me senti muito seguro naquele momento. Eu dominava as tecnologias de banco de dados, de projetos de telas, projetos de banco de dados, as linguagens de técnicas de programação. Então eu achava que eu tinha condições de fazer um produto vencedor e foi o que realmente aconteceu. Então você acha que você conseguia encontrar alguma coisa que os outros não viam ainda naquela época e você já conseguiu enxergar? Sim, duas coisas que eu enxerguei que eu acho que fizeram diferença. A primeira delas é que essas tecnologias eram emergentes. Essas tecnologias, é interessante contar esse caso, porque nós não deparamos com essas tecnologias da Microsoft. Quais são essas tecnologias? O que eu estou dizendo é o Windows, a linguagem Visual Basic, um banco de dados relacional chamado SQL Server, um sistema operacional chamado OS2, um software de rede chamado LAN Manager, mas isso foi adquirido por um CEO de uma empresa aqui de Goiás, muito amigo meu ainda hoje. Ele morava no norte da Itália, em Cremona, e um dia ele chegou com a parafernália tecnológica que era esses produtos, essas ferramentas da Microsoft. E ele chamou o fornecedor dele, que trabalhava com ele, por ética eu não vou dizer o nome, e perguntou, você pode desenvolver todo um RP, todas as nossas aplicações aqui dentro da MG, do Moinho Goiás? E o fornecedor disse que não, aquilo ali era modismo, aquilo ali não iria trazer sucesso. E assim, o Franco Graça, esse meu amigo, meu compadre agora, ele falou, Eduardo, vocês querem desenvolver desenvolver esse ERP? Eu disse sim, queremos desenvolver o ERP. Nós ficamos com uma sala dentro da MG e continuamos a desenvolver durante dois anos e meio, talvez até 3, todos os aplicativos dentro da MG. E foi lá que eu pensei, opa, eu conheço um problema de mercado que era a folha de pagamento e conheço as ferramentas. A dor de mercado, Jéssica, eu conheci porque o modelo de negócios da LG em 1985, a LG nasceu LG Computadores, não era a LG de hoje. A LG Computadores, evidentemente, vendia microcomputadores da marca Cisco, depois Itautec, impressoras, fax, HD. Mas para vender um microcomputador na década de 80, nós tínhamos uma dificuldade enorme.
Então a gente assumiu o compromisso com o comprador de que nós iríamos desenvolver uma aplicação que ele precisasse. Assim, nós desenvolvemos contas a pagar, receber, caixa, fluxo de caixa, controle de estoque, controle patrimonial, folha de pagamento, contabilidade, e aí vai. A parte de emissão de notas fiscais, de compra. Se nós trabalhássemos com produtor rural, trabalhávamos com os semoventes, trabalhamos com empresas como clubes, como seguradoras, e assim nós tínhamos uma enormidade de soluções. E nesses 7 anos, eu entrava dentro das organizações e conhecia de perto as dores que essas organizações tinham. Eduardo, para entender melhor, então 7 anos você ficou ali desenvolvendo um software ERP mesmo? Sim. Isso. Você não... Quando que veio a sacada, a vislumbração? Meu negócio vai ser folha de pagamento, meu negócio vai ser RH, e esse é o mercado desatendido e eu vou conseguir tomar conta do mercado brasileiro. Quando veio esse insight? Perfeito. Aí? Em 92, quando nós começamos a trabalhar com as ferramentas lá da MG, eu demorei 2 anos para poder ter essa sacada, porque eu já conhecia o mercado e um dia eu chamei o meu sócio e falei, olha, nós podíamos desenvolver uma aplicação, um produto de alta qualidade com essas ferramentas aqui da MG, claro, a gente iria comprá-las para nós, e a gente pode desenvolver uma folha de pagamento. A legislação trabalhista, a CLT, é complexa, ambígua. Cada organização tem uma forma diferente de fazer cálculos. Por exemplo, adicional periculosidade, pensão alimentícia, depende de sindicato, depende de juiz. Então a folha de pagamento era considerado cemitério de analista. Se alguém entrasse ali, não sairia mais. Dava conta de fazer. Dava conta de fazer. Meu sócio ele se convenceu, eu consegui compartilhar uma visão, isso foi muito importante. E aí, ele saiu com o objetivo de conseguir recursos e conseguiu $150 mil, R$150 mil para a gente tocar o projeto. Nós tínhamos um projeto mequetrefe. Isso foi empréstimo ou foi investidor semente? O cara entrou... Foi empréstimo da FINEP. Empréstimo da FINEP. Nós pegamos o empréstimo da FINEP de $150 mil, na época R$150 mil. Era Nós precisávamos de dinheiro para poder pagar, evidentemente, eu contratei 2 desenvolvedores, os meus melhores alunos da Universidade Federal, e compramos equipamentos, compramos as linguagens, e aí tocamos um projeto que demandou aí pelo menos uns 2 anos. É interessante, sabe, Eduardo? Eu acho que o pessoal hoje em dia, a juventude como um todo, você sendo um empreendedor que passou por muita coisa, ela acha que a inovação ela é aquele negócio, o cara está sentado debaixo da árvore, a maçã caiu na cabeça e veio a história da lei da gravidade, né? Mas no fim das contas a gente enxerga que a inovação é um fruto de uma transpiração gigante. Isso. Você fica lá transpirando, sofrendo, aprendendo, desenvolvendo, aí você fala, pô, esse produto vai ser o produto que vai ser bom. Uma dor, Isso, né? Isso, é claro, Ibrahim. Foi um trabalho árduo, hercúleo para desenvolver o software, não é? E era uma equipe diminuta, então eu tinha um controle completo daquilo ali. Eu tenho muito orgulho em falar que eu idealizei, concebi, projetei, executei, testei, fiz as primeiras apresentações do software, da solução, fiz as primeiras implantações, não é? E porque era uma cria minha. Eu tinha um maior orgulho daquilo que eu tinha sido. Eu demorei a largar ele para alguém tomar conta. Mas o produto, eu entrei em algumas vezes em flow. Como é que chamava o produto na época? Ele chamava FPW. Folha de Pagamento para Windows. E foi um produto que trouxe tanta alegria, tanta satisfação, que nós conseguimos ganhar vários prêmios. Até hoje nós ganhamos, acho que 8 ou 9 vezes o Top of Mind, ganhamos o prêmio Acespro e nos tornamos líderes de mercado com esse produto. E para além da técnica, quando a gente fala aí de um diferencial estratégico, qual que você acha que foi para poder ser esse diferencial diante da concorrência? O diferencial do produto, Exato. Jéssica? Então, o produto, ele nasceu de uma forma que o usuário tivesse uma experiência gratificante para trabalhar com o produto. Ele trabalhava de forma até intuitiva. Eu me lembro que nós implantamos uma empresa de médio porte para Goiás, que era a Hidrogas, que não existe mais. E tinha uma responsável pela RH chamada Maria José, a Zezinha.
nós instalamos o produto e ela falou assim para mim, olha, esse produto aqui é difícil demais, esse negócio de trabalhar com esse rato aqui, isso aqui não dá certo, não é comigo, e cadê o dia de verificação do usuário, eu não consigo localizar os funcionários, os dependentes. De repente nós fizemos algumas mudanças que foram providas pelo Wesley, que hoje é diretor de tecnologia da LG, e ele fez algumas mudanças em algumas funcionalidades mais importantes, e aquelas funcionalidades ficaram fáceis de usar. E aí a Zezinha, ela se apaixonou no produto, porque ela fazia todo tipo de cálculo, emitia todas as guias, tinha muita segurança. Então teve esse feedback? Teve esse feedback antes da gente se lançar para mercados maiores, São Paulo, Rio, Minas, etc. Então isso é muito importante, né? Essa questão de depurar o produto através da opinião do cliente, né? Sem dúvida. Se você ficar lá estabilizado, arrogante, achando meu produto é maravilhoso, o cliente não sabe de nada, o usuário não sabe usar o sistema. Sem dúvida. Eu participava de alguns congressos do CONAR e quando eu saía para São Paulo, todo mundo sabia dentro de Goiânia, olha, o Eduardo já vai mandar um monte de coisas para a gente fazer antes mesmo de chegar aqui. Antes dele voltar, ele já vai olhar as novidades, escutando os usuários, escutando alguns outros provedores, fornecedores de folha, e a gente melhorou muito o produto ao longo dos anos. Criamos uma equipe. Deixa eu voltar um pouquinho antes. Tá bom. Você acha que, na época que você fez o produto, você tinha noção da amplitude do tamanho que a empresa ia tomar? Não, de maneira alguma. Quando eu compartilhei a ideia com o meu sócio, eu falei que nós iríamos desenvolver um produto, um pacote que seria vendido em bancas de revista, um pacote que teria lá um disquete com um manual, né, e a caixinha para pequenas empresas no estado de Goiás. Tá vendo? Pequenas empresas, olha onde a Pequenas gente empresas. foi parar. E aonde é que nós fomos parar? Nós começamos e depois nós descobrimos que o produto estava fadado, destinado a ser vendido, comercializado para as grandes empresas no Brasil. Tipo Vale, Unibanco e assim vai. Qual o tamanho da base de clientes hoje da LG Sistemas? Então, quando nós deixamos quando eu deixei a parte do conselho, vendia a minha participação, nós não tínhamos mais que 2.000 clientes. 2.000 clientes. Mas todas as top of mind, as top 500 da Exame, todas. Tinha muitas, uma grande parte. Grande maioria, entendi. E empresas que nos ajudaram a crescer. E melhorar o produto. Melhorar o produto, porque elas queriam coisas novas, e assim nós fomos melhorando o produto. E aí você melhorava o que uma empresa queria, perguntava se a outra queria e também implementava para eles. Exato. Esse é o grande lance. Quando você está dentro de uma empresa implantando, que nós ganhávamos, nós tínhamos evidentemente receitas na licença de uso, depois na implantação, porque o sistema, Jéssica, era um produto, era um metasistema de folha. Você colocava o produto dentro da empresa e você era obrigado a fazer novos os eventos, os descontos, os proventos, né, para poder fazer os cálculos que o programa precisava. Mas, quando a gente entrava, então, dentro de uma organização, Ibrahim, essa organização, nós ficávamos lá 6 meses, 1 ano. No Itaú deve ter sido 1 ano, na Vale, da mesma forma, era um tempo enorme. E aí, dentro das empresas, elas solicitavam coisas que aquilo ali era importante para elas. E eu observava, nós tínhamos uma área de planejamento depois de alguns anos, e a área de planejamento falava, opa, isso aqui é bom para muita gente, tem mais gente pedindo, tem várias outras empresas que estão solicitando essa funcionalidade, ou a mudança numa funcionalidade, a gente colocava no núcleo. Mas se a gente observasse que era algo muito específico, aí a gente falava, opa, isso aqui é periférico ao núcleo, nós não vamos contaminar o núcleo, não vamos expandir o produto principal para incorporar essas mudanças que estão sendo solicitadas, que são pontuais. O produto ficaria enorme, ficaria algo difícil de dar manutenção
E muita gente questionou, até achou ruim, por que nós não colocávamos tudo dentro do produto. Mas peraí, tem um núcleo do produto, existe algo que é comum a todas as empresas, né? Para atender a base, exato. Mas então você acha que a ideia de você ter um bom produto é muito melhor do que ter um bom marketing, uma boa publicidade, um bom vendedor? O que você acha? Pergunta difícil. Olha, eu não tenho a menor dúvida disso. Né? Eu não tenho a menor dúvida de que se você tem um produto de qualidade, ele primeiro, a gente vendia o produto no boca a boca. Não tinha uma área de marketing. Era indicação mesmo. Por indicação. Nas filiais, as verticais de laboratório, todos compravam a folha. Na vertical das operadoras, todos tinham a nossa folha. Vários bancos tinham a nossa folha. Então, Ibrahim, eles se comunicavam, eles sabiam os produtos, o quanto o produto era bom. E existe uma máxima que diz o seguinte: tenha um produto bom que você não vai precisar da área comercial trabalhar muito. E, de fato, vou confessar aqui, não é? Para você, que nós tínhamos uma dificuldade para fazer apresentação. Depois eu conto como é que foi a história da PeopleSoft, que ela abria as portas para nós. Nós fazíamos a apresentação era uma apresentação que o cliente, a empresa ficava de olhos abertos, ficava entusiasmada. E aí tinha uma dificuldade para negociar. Essa daí não era comigo, era com o meu sócio que fazia a negociação. E essa negociação era feita, mas em seguida a gente fazia a venda. Eu costumava dizer, eu cunhei uma frase de marketing famosa que era: uma apresentação, um Inhambu na capanga. E como as empresas costumavam fechar o negócio na sexta-feira, eu cunhei outra frase filosófica que era sexta-feira festiva. Então era um Inhambu na capanga e uma sexta-feira festiva. Ou seja, se você fizesse uma apresentação, o cara olhasse seu sistema, você levava o contrato. Levava. Fazia a apresentação, era impossível da gente não levar. E uma ocasião que a gente estava batendo um papo, você até me contou que vocês cobravam barato, né? Que o preço de vocês não era um preço tão alto. Então. E até alguns falavam assim, pô, mas eu achei que era mais caro. Olha, Ibrahim, desculpa, mas nós tivemos, durante 3, 4 anos, nós nadávamos no Oceano Azul. Não existia concorrente, nem perto, nem longe. Nós nadávamos de braçadas. Você criou um novo mercado. Nós criamos um novo mercado, o produto era disruptivo. Foi pioneiro. E as empresas, eles compravam da gente, mas eu me lembro de uma vez que eu encontrei um profissional da Banner, uma empresa do Sul, sentamos assim lá no Congresso, no CONAR, ele chegou para mim e falou: Eduardo, vocês deixaram de ganhar muito dinheiro. Eu falei: por que, Banner? Porque vocês tinham o queijo, né, a faca e o queijo nas mãos e puxavam uma fatia pequenininha. Vocês poderiam ter colocado o valor que vocês quisessem, porque vocês estavam sozinhos no mercado, até aparecia um concorrente de peso, vocês estavam nadando de braçada. Né? Acho que era aquela questão que você falou, que não tinham dimensão ainda da magnitude que podia alcançar, talvez, na época. Você acha que seria isso? Não tínhamos, Jéssica, porque o Clayton Christensen, depois eu posso até falar um pouco sobre ele, era meu ídolo, ele já faleceu, ele cunhou a expressão de produto disruptivo. Nós não sabíamos que tínhamos feito um produto disruptivo, um produto que desbancou os nossos concorrentes, que criou um mercado de microinformática para as grandes organizações, que tirou os intermediários para trabalhar com o produto, que na verdade colocou o preço deste tamanico assim. Você tem uma ideia? Duas histórias explicam bastante bem esse conceito. A Fiat, em 1999, ela comprou a nossa folha de pagamento e aí ela tinha 18, 19 empresas do grupo e eles tinham 14 profissionais que trabalhavam na área de RH, profissionais da área de TI que trabalhavam na área de RH, tipo programador, analista, projetista. 14. Fazia tudo customizado. Eles ajudavam a área de RH para processar a folha dessas 18 empresas. Quando nós
colocamos a folha depois de 6 meses, talvez um pouco mais, para a Fiat trabalhar, os usuários tinham o produto nas mãos, totalmente intuitivo, fácil de trabalhar, uma experiência fantástica. Os 14 profissionais se viram livres para poder trabalhar em outros projetos e saíram do cemitério. Falaram, olha, agora nós não estamos mais no cemitério de analista. E a outra, uma história rápida, aconteceu com a Pirelli em 97. A Eliane, que não está mais conosco, ela nos contratou, ela trabalhava na Pirelli, nós vendemos a licença de uso por R$ 7.500, implantamos em 4, 5 meses por R$ 7.500 e começamos a cobrar uma manutenção de R$ 1.500. Ela pagava a Para Pirelli. Pirelli, você vendeu desse Para preço. Pirelli. A Pirelli. Menos do que um Aquela Uno na pequenininha, época. é. Menos do que o Menos que pneu um pneu, do menos que um 4 pneu. 4 Uno. E a Pirelli, ela pagava para o fornecedor anterior R$ 30.000 por mês. Então, de 30 mil para 1.500, eu não sei nem fazer a conta. Quantas vezes a E resolveu Eu o sei que problema. ela deve ter E ficado bem resolveu o feliz. problema. Então, várias e várias outras empresas em São Paulo e Rio fizeram uma mudança para a nossa solução. E o que de repente, a empresa concorrente, que eu, por questões de ética, não vou dizer o nome, ela olhou e falou assim, o que esse pessoal lá de Goiás está fazendo? Né? Mas você sabe, eu tento fazer até uma reflexão sobre isso. Talvez se você tivesse sido ganancioso e colocado o preço lá em cima e falado, a Pirelli está na minha mão, vou cobrar 100 mil, vou cobrar 200 mil, talvez a sua imagem de seriedade, de software que resolvia o problema, de que criava um núcleo em que um indicava para o outro como se fosse uma comunidade, ela talvez deixasse de existir. Então eu acho que talvez foi uma estratégia sem querer que deu certo, né? Ou uma estratégia conservadora, porque eu desenvolvia os produtos, meu sócio vendia os produtos, e nós não entrávamos dentro da área um do outro. E eu acho que ele fez bem a parte dele, assim como eu imagino que ele também achou que eu tivesse feito bem a minha parte, né? Então a gente trabalhava de uma forma complementar e eu não sou capaz de fazer uma avaliação e dizer, olha, tínhamos que ter vendido por X, Y, Z. Eu acho que nós nos demos bem. Deu certo. Deu certo. Mas Deu certo. Foi bom. Sim. E quando a gente fala de passado, se você pudesse voltar lá atrás, que conselho que você daria para o Eduardo de antes? Teria feito alguma coisa diferente? Nossa, Jéssica, muitas coisas diferentes. A gente comete muitos erros, muitos equívocos, né? Mas eu faria 2 coisas diferentes. A primeira delas, eu trabalharia com uma soft skill chamada liderança, que faz a diferença em qualquer lugar que você estiver. Seja numa ONG, numa empresa, numa instituição de ensino, seja no hospital, em qualquer que seja o lugar, a liderança ela diferencia, ela faz com que a coisa aconteça. E eu, muito tardiamente, aprendi isso, mas eu acabei me dedicando a estudar, a fazer cursos e tal. No final, eu não era tão ruim assim, porque nós tínhamos nós ganhamos muitos anos o Great Place to Work. Que legal. Então lá mostra os diretores e eu sempre fui muito bem colocado junto a colocação minha, dos colaboradores. a colocação dos meus colaboradores, né? E a outra é uma hard skill que eu deveria ter lá atrás estudado mais e acho que até hoje eu não aprendi. Chama-se gestão de projetos. Enquanto o líder, ele anima os corações, ele faz diferença, ele mostra valores, ele mostra visão, ele comemora, ele faz com que as pessoas se encham de vontade, de determinação. Por outro lado, o gestor, o gerente de projetos, é aquele que faz acontecer. É aquele que coloca um plano de ação, fala, você vai fazer isso amanhã, você vai fazer isso depois de amanhã, a parte do trabalho é essa, você tem tantas horas. A gestão de projetos, ela é fundamental para qualquer atividade
do ser humano. Você acabou fazendo isso meio sem o conhecimento técnico específico. Perfeito. Enquanto eu trabalhava com 2 desenvolvedores que na área de TI para desenvolver a folha de pagamento, o Márcio Pires Pontes, que não está mais conosco, e o Marco Antônio Batista, que eu não sei o paradeiro dele, era mais fácil, porque eu tinha os 2 ali e eu sabia fazer todo aquele meio de campo e conseguia fazê-los trabalhar e eu também fazia o projeto andar da folha de pagamento. Mas quando você tem 180, 200 profissionais trabalhando debaixo da sua área, aí a coisa muda de figura. Aí você fica mais preocupado, porque aí você precisa fazer com que as pessoas produzam. Não adianta você somente ser um líder, não adianta você somente levantar, subir na árvore mais alta e falar assim, gente, nós vamos para cá, esse é o nosso destino. E aí chamar o gestor de projetos e falar, olha, se agora vamos traçar, já está traçado o plano, você, por favor, execute a estrada. Vamos derrubando aqui, fazendo aqui, vai derrubar aqui, passar por esse pântano, vamos passar por esse rio, e aí o gestor vai rompendo, né? E precisa disso. Sim. E pensando no mercado hoje, qual que você traria que são os diferenciais para um software de RH se destacar no mercado? Uau, eu penso, Jéssica, essa é uma boa provocação, que primeiro é necessário que a solução, a suíte seja completa. Não é só folha, não é só ponto eletrônico, benefício, recrutamento, seleção, treinamento, medicina e segurança, etc., mas avaliação de competências, gestão de talentos e tudo mais. Então tem que ter uma suíte completa, toda ela evidentemente na nuvem, isso nem precisa falar. É importante que ela esteja integrada com os outros produtos da organização, porque quando nós falamos de RH, nós estamos falando de uma área que hoje virou capital humano, gestão de pessoas. As pessoas nem falam mais RH, como se fosse recursos humanos. Aí fala recurso é computador, é isso e aquilo. Mas além disso, além dessa integração de facilidade de usuário, do usuário trabalhar, é que essa plataforma ela consiga descomprimir a pressão que existe na área de RH, para a de RH trabalhar de uma forma mais estratégica, né? Para poder fazer com que a área de RH se preocupe com outras atividades. Talvez se preocupe com as pessoas, né? Talvez... Se preocupe com as pessoas, se preocupe com os talentos, com liderança, com a retenção de profissionais, com a estratégia da empresa. A empresa está precisando abrir uma filial lá no Rio Grande do Sul. A quem vai ajudar a fazer a construção dessa filial? Vai ajudar a desenvolver liderança e vai transformar a empresa principalmente num local de trabalho mais humanizado. Eu acho que hoje a tendência das empresas não é aquela cobrança desmedida. Mais para frente, Eduardo, a gente quer conversar bastante sobre inteligência artificial, falar alguma coisa sobre isso, mas antes eu vou fazer um adendo anterior. A profissão de desenvolvedor de software, das empresas que desenvolvem software, como você enxerga isso com essas novas tecnologias aí que o Claude ou o GPT, você digita lá, eu quero um software assim, o cara entrega o código pronto, tudo resolvido, tudo bem, que minha turma de programação fala, não é tão bom assim, a gente tem que refinar, tem muito mito em cima, tem muita conversa, mas vai evoluir. Como que você enxerga o mercado de software? Você é um cara que desenvolveu software desde o começo, conhece a teoria acadêmica, deve ter estudado inteligência artificial lá na universidade. A gente sabe que hoje está virando realidade. Como você enxerga isso aí? O mercado de software mesmo. Olha o cara só. quer montar uma empresa de desenvolvimento de software hoje. Tem mercado? Tem mercado. Eu acho que nós passamos por várias revoluções, como eu falei, a revolução da microinformática na década de 80, a revolução da internet na década de 90, a revolução do software na nuvem, que é uma evolução da internet, e hoje nós passamos por uma revolução sem tamanho, que é a inteligência artificial. E eu vejo meu filho, depois eu falo um pouco as poucas coisas que eu faço, mas o meu filho consegue, através do Cloud, fazer em 2 dias um aplicativo para um condomínio ou para trabalhar com
com receitas e despesas das pessoas em 2, 3 semanas, algo impensável. Na década de 90, quando eu dava aula de linguagens e técnicas de programação, eram 4 disciplinas que eu dava no curso de computação: banco de dados, análise e projeto de sistemas de informação, linguagens e técnicas de programação e empreendedorismo. Essas 4 disciplinas. Em uma delas, que era a linguagens e técnicas de programação, eu lembro que eu falava para os meus alunos assim: olha, gente, um dia nós vamos desenvolver software conversando com o computador. O pessoal ficava rindo, outros dormiam na sala de aula. E eu não acreditava naquilo também, não. Eu falava, isso aqui não vai acontecer. Tá muito utópico, né? Hoje, quando eu olho o que está acontecendo com o meu filho me mostrando, não tem mais necessidade de você trabalhar a parte científica, não tem mais a necessidade de você trabalhar a parte técnica, tem a necessidade de você saber o quê. Nem o porquê da parte científica, nem o como da parte técnica, mas o que você quer. Nem a lógica matemática. Nem a lógica, nem algoritmo, não. Embora eu tenha feito física e sabia muito da parte cognitiva, eu fiz física na UNB, como eu já mencionei, hoje você precisa saber o que você quer. E aí você conversa com uma ferramenta como essa do Google, por exemplo, e você constrói algo rapidamente. Depois você precisa, evidentemente, colocar corpo, trazer a parte do back-office, né? Trazer banco de dados. Sim, unir seu conhecimento com essa ferramenta. Aí você vai precisar de um pouco mais de conhecimento. Você sabe que a coisa está tão diferente que eu escutei um professor PhD, professor de doutorado em computação, falando que tem vários alunos de computação que falam assim: eu vou terminar o doutorado e vou ser engenheiro de prompt. Aí. Engenheiro de prompt. E é uma profissão, É uma profissão hoje. Essa profissão surgiu, ela não existia, né? Não existia. Não existia, é uma profissão de 2 anos para cá. Hoje e é o que a gente engenheiro de prompt. É isso aí. E é o que a gente estava falando, saber como pedir também importa na hora de construir. Né? Exato. Então, Ibrahim, eu acredito que a inteligência artificial, ela nasceu originalmente para ajudar a desenvolver software. A tal ponto que hoje a própria inteligência artificial ela se auto-regenera. Hoje em dia, a inteligência artificial, qualquer uma dessas aí, ela é tão inteligente que ela se recria. Ao invés de você ter desenvolvedores melhorando a qualidade do código dela, ela melhora o código dela mesma. Dela própria. É uma coisa assim, difícil de você imaginar. Sim. Pessoal, e aproveitando, para poder lembrar vocês, se inscreva no canal, participe, acompanhe a gente no YouTube, não deixa de seguir e acompanhar, que tem muito conteúdo bom aí pela frente. Eu vou entrar num quesito até técnico contigo, Eduardo, sabe? Nas LLMs aí, eu dei uma estudada sobre alguns assuntos aí, e o que existe de interessante hoje, né? Que essas ferramentas, elas desenvolvem softwares simples. Os softwares extremamente complexos ainda estão aquela dificuldade do passado. Então, por exemplo, assim, para desenvolver o ChatGPT, e não o de software que o ChatGPT desenvolve. Sim. Ainda é lá C++, ainda é Python, é base pesada, é cálculo matemático, é matriz, é matemático trabalhando, é cientista. Não. Mas talvez vai melhorar isso aí no futuro também. Não, peraí. É perfeita observação, Ibrahim. Essas IAs que nós temos aí, elas são de domínio de poucas empresas. Tanto que hoje existe uma preocupação com colocar regras, a regulação, a regulamentação, porque no passado ninguém quis regulamentar uma revolução que houve da microinformática. Mas hoje todo mundo está preocupado. O que vai acontecer com as crianças, com os adolescentes, com as fake news? Mas essas empresas, que são poucas empresas que nós temos, que nós conseguimos enxergar, elas dominam amplamente a inteligência artificial. O que você faz é pegar essas inteligências, esses produtos e fazer uma customização para te ajudar. Então eu tenho profissionais, por exemplo, na área de distribuição de insumos, que ele criou uma IA para ele, utilizando evidentemente algumas dessas IAs. Assim como a LG utilizou as ferramentas da Microsoft para fazer uma folha de pagamento, tipo banco de dados, linguagem de programação,
Agora, atualmente, as empresas estão utilizando essas ferramentas da IA para poder criar a sua própria IA, alguma coisa específica, não é? Para a sua própria no empresa. Seu mercado, né? É algo que... Mas no fim nós temos uma coisa que eu acho que é complexa, que a gente tem que analisar, que o conhecimento científico, antes ele era mais disseminado. Então, por exemplo, na sua empresa você tinha programadores que entendiam linguagem de programação, que entendiam detalhes, que projetavam um banco de dados, que entravam ali até numa linguagem de máquina mais pesada para fazer uma aplicação, para fazer uma situação de sistema, uma coisa bem densa tecnicamente. E hoje isso aí está se concentrando em 10 multinacionais do mundo. Elas estão com o domínio tecnológico científico completo e o resto da humanidade virou usuário do sistema deles. Talvez aí esteja a preocupação com a regulação. Como é que essas empresas tão grandes assim, empresas bilionárias, trilionárias, o que vai acontecer com o desenvolvimento daqui para frente? Porque elas dominam amplamente essa capacidade. No entanto, eu repito, essas empresas elas são fornecedoras de uma solução que você pode fazer uso para poder melhorar a sua empresa, seu dia a dia, para trazer melhorias na sua produtividade, né, para poder fazer uma decomposição nos processos que você tem dentro da sua empresa, identificar aonde você vai trazer uma IA para poder ajudar. Então, se a gente fosse trazer para a realidade do brasileiro, que não vai ter como competir com a OpenAI, com a Microsoft, não tem como. Não. Se você fosse desenvolver uma empresa de software hoje, o que seria? Seria uma empresa talvez para ajudar outras empresas em outros segmentos a usar essas tecnologias, a criar agentes, a criar mini softwares. O que você acha que seria um negócio legal? Essa é uma pergunta provocadora. Veja bem, com certeza já existem hoje empresas no mercado que ajudam, que contribuem para outras empresas colocarem a sua própria IA. Eu conversando recentemente com um profissional, ele disse para mim, um empresário, disse, olha, Eduardo, eu contratei uma empresa de São Paulo para poder fazer uma IA para mim. Olha só. Então, a IA entrou na área de saúde, de educação, na área de segurança, na área de... todas as áreas, né? Foi entrando, conseguindo capilarizar e ninguém consegue mais segurar. Isso não é algo que veio como uma onda que vai acabar. Muito pelo contrário. Mas aí, Ibrahim, você está me perguntando, essas empresas, elas são empresas que ajudam outras empresas a criarem as suas próprias IAs. E existe o conceito de transformação digital, que é um conceito mais recente, que deve ter o quê? Um ano, talvez um pouco mais, que são outras empresas de TI que chegam numa clínica, numa concessionária, e verifica quais são os processos daquela empresa que podem ser automatizados. São automatizados, eles fazem o que se chama de destruição criativa. Você decompõe aquele processo em pequenas partes e identifica uma parte que você pode substituir utilizando uma IA. Eu vou dar um exemplo para ficar mais claro. Lá na LG, eles estão criando agentes autônomos. E aí, uma coisa legal que eles estão fazendo é o seguinte: um profissional está lá viajando de férias, fora de qualquer lugar, e ele observa no contra-cheque, no recibo, que tem um desconto. Ele fala, opa, que desconto que é esse aqui? E ele entra em contato com o RH e ele não sabe, mas existe por trás daquela pergunta um agente autônomo que vai verificar o que aconteceu com aquele desconto, vai ver o contrato de trabalho que ele tem, vai ver o que aconteceu nos últimos olerites e vai chegar à conclusão, olha, realmente tinha que ter esse desconto, porque foi um desconto que deveria cair no mês passado, era um desconto de auxílio farmácia. Ou seja, vai dar uma explicação para o cara. Vai dar uma explicação, ou vai dizer, não, realmente esse foi um desconto equivocado e você vai ser ressarcido no mês seguinte. Tudo sem interferência humana. Tudo sem interferência humana. E entrou uma IA aí para poder fazer uma leitura, para vasculhar a vida daquele profissional. E
trabalhando 24 horas por dia, né? E trabalhando 24 horas por dia. Sem comer, sem pausa pro cafezinho. Não é mole, não. Não é, não. E quando a gente fala, você citou várias vezes, várias frases impactantes aí pra gente, e se a gente falar então de inovação, a gente falou muito também sobre inteligência artificial, tem algum livro que seja da época lá da faculdade ou agora que você destacaria? Nossa, sem dúvida. Inovação sempre foi algo que eu tive muito prazer. Quando você faz um questionário sobre as suas forças de caráter, as minhas 5 forças de caráter, dentro delas, 2 têm a ver com amor ao conhecimento, né, e criatividade, curiosidade. Então, tem um escritor que é o titã deles, que é o Clayton Christensen, que ele escreveu 2 obras antológicas, talvez seminais. Antológicas ainda, seminal é algo que é tão profundo que a partir daquelas obras as pessoas começam a criar artigos e escrever outros livros. O Clayton Christensen não está mais conosco, ele escreveu mais de 60 obras. 2 delas são fantásticas, O Dilema da Inovação, Crescimento pela Inovação. Mas eu não vou falar dessas 2, não. Vou falar de uma outra menos conhecida, mas não menos importante, que se chama O Efeito Médici, de um sueco chamado Frans Johansson. E ele diz, olha, o que aconteceu no século XIV, XV e XVI? O que aconteceu em 1400 e alguma coisa, 1500 e alguma coisa, lá em Florença? Os Médicis, ou os Médicis, eles convidaram para Florença astrônomos, matemáticos, escritores, poetas, pintores, para poder participar de um caldo de cultura. Então, campos diferentes entraram em colisão. As pessoas começaram a conversar umas com as outras e nasceu simplesmente o Renascimento, que é uma volta ao passado, uma mudança da Idade Média para a Idade Moderna. É uma volta às ideias gregas de que o homem era a razão, não é? E aí tem Leonardo da Vinci, Miguel Ângelo, tem Dante Alighieri e assim por diante, né? Shakespeare veio dessa onda que foi a Florença, depois várias outras cidades. Mas é interessante você estar citando, você citou liderança, né? Talvez um movimento dessa amplitude ele não aconteceu. Ele tinha talvez uma ideia social de já estar pronto, mas ele aconteceu através de um líder que soube reunir os diversos conhecimentos num local só e liderar aquele caminho para que surgisse um novo movimento da humanidade. Isso. Olha que loucura. Os Médicis, banqueiros riquíssimos, eram mecenas, eles queriam que as pessoas estivessem ali em Florença, e aquelas campos de ideias distintos, aquilo ali acabou por forjar o epicentro da cidade mais inovadora que já aconteceu no mundo. Então, a Florença é considerado o momento mais criativo da humanidade. Sim. E ele pegou esse gancho e falou assim, peraí, vamos ver o que está acontecendo, vamos ver o que a gente pode aproveitar dessas ideias aqui. Então, eu observei que em Palo Alto, na Califórnia, na década de 70, não é nenhum exemplo que tem no livro, eles queriam criar um escritório do futuro e quem liderou convidou gente roteirista, engenheiro elétrico, engenheiro de software e assim designers, e eles trabalharam nesse projeto que era o escritório do futuro, e dali no escritório, nesse escritório da Xerox em Palo Alto, na Califórnia, eles forjaram a primeira linguagem orientada a objetos, disco óptico, impressora laser, interface gráfica, mouse. Tudo que era novidade foi forjado ali. E a ideia do autor, do sueco, é o seguinte: você costuma estudar, você faz uma graduação, uma pós, um doutorado, um pós-doutorado. A sua área de atuação. A sua área de atuação, e você consegue fazer inovações direcionais. Mas, através da construção, da convivência
com pessoas de outras áreas. Você pode fazer um curso de fotografia, de cinema, né? de culinária. Você conversando com médicos, etc., você acaba por criar ou desenvolver novas habilidades e você cria o que a gente chama de inovação interseccional, que é uma intersecção com outros campos de atividade. Isso é muito interessante, não é? E eu tenho um exemplo muito legal de um profissional que trabalha, que está vivo, é meu amigo, não sei se posso contar. Claro. Nossa, por favor. Tá à vontade. Então, eu vou contar uma história rápida de como isso funciona na prática. Em 1980, um médico, um cirurgião vascular, que trabalhava com varizes, que chama-se Jodel Camilo, está vivo, está com uns 85 anos, está muito doente, muito meu amigo. Ele perdeu um filho e, para diminuir a dor, ele viajou para fora. Mas ele era um cirurgião vascular que, quando as mulheres chegavam para fazer a cirurgia de varize, elas perguntavam: doutor, vai ter cicatriz? Ele dizia: sim, vai ter cicatriz, mas vou tirar essa varize sua, esse problema, né? Uma veia com problema. E ele ficou com aquilo na cabeça: como é que eu vou solucionar esse problema? Quando ele viajou para fora para desanuviar os problemas que ele tinha tido, ele chegou em Washington, depois ele foi para Nova York e entrou numa loja de vestuário. E a esposa dele abaixou numa hora no balcão. Quando ela se abaixou, a hora que ela levantou, uma agulha de crochê pegou num dos fios da blusa dela e puxou. A hora que ele viu aquilo ali, ele pegou a agulha de crochê e falou assim: isso aqui vai ajudar a resolver o meu problema das varizes. Ele pegou aquelas agulhas de crochê, diz ele que ele comprou 10. Voltou para Goiânia, começou a afinar as agulhas de crochê, chegava para fazer a cirurgia das varizes das mulheres, fazia uma incisão pequenininha na parte de cima, na parte de baixo, colocava a agulha de crochê ali naquele ponto e puxava a veia ruim. Olha só que... E colocava, ele disse que fazia incisões de 1 milímetro. Essa técnica de agulha de crochê se espalhou por Goiás, pelo Brasil, pelo mundo ocidental. Chama técnica de agulha de crochê. Ele já foi homenageado em vários lugares do mundo, né? Hoje as técnicas são mais avançadas, claro, talvez laser, normal. porque ele fez isso na década de 80, então tem mais de 40 anos. Mas é uma inovação disruptiva, é uma mudança disruptiva, total. E ele enxergou a solução de um problema não na área médica, mas na área do vestuário. É outra área de atuação. Né? E você sabe que isso é uma coisa que eu falo sempre, sabe, Eduardo? As pessoas também pensam que toda inovação ela tem que mudar todo o cenário. Ele não criou uma nova cirurgia. Ele criou um processo dentro da própria cirurgia que melhorou ela muitas vezes. Isso mesmo. Então ela parece pequeno, é disruptivo, é uma inovação fantástica e resolve um problema. Então, às vezes, as pessoas pensam assim: eu tenho que inventar uma nova forma de fazer a cirurgia. Não foi necessário. Ele inventou um novo método. Uma nova forma de fazer aquilo. Né? É isso aí, Brian. Ao invés de uma nova cirurgia, certo. é isso aí. Que ele legal tenha vida longa, muito embora bom. ele esteja muito doente. Pois é, tá vendo diversas áreas, né? Dá para poder a gente levar isso para a vida. E aí, eu queria falar um pouco agora sobre um outro assunto, sobre a parte, a gente viu que você teve um podcast recente falando sobre psicologia positiva nas organizações. Eu queria que você contasse um pouquinho também pra gente, pro nosso público, para entender um pouco melhor esse conceito. Tá bom. Jéssica, primeiro eu vou pedir licença para os psicólogos. Eu sou físico, fiz mestrado em computação e eu vou falar sobre psicologia positiva. Então, eu tenho que começar... Mas como desenvolvedor de software de RH, conviveu com psicólogos há quantos anos? Com certeza. Não, e mais do que isso. Eu estudei psicologia positiva durante muitos e muitos anos. Entendi. Eu convidei um meu amigo, professor, doutor Fábio Nogueira de Lucena, da Universidade Federal de Goiás. Criamos um projeto dentro da universidade. Nós contratamos psicólogo, pedagogo, professora de ensino primário para desenvolver... aplicação, jogos para as crianças, baseado na psicologia positiva. Mas a psicologia positiva, deixa eu voltar
há 140 anos. Dá um conceitual primeiro básico para a nossa audiência aqui que não tem nem ideia do que é. Ótimo, perfeito. A psicologia, a ciência da psicologia nasceu na Alemanha em final do século XIX, 1880, se eu não me engano, 78, não é? E ela tinha 3 objetivos. O primeiro deles, resolver os transtornos das pessoas. O segundo era trazer o bem-estar para o ser humano. E o terceiro, desenvolver talentos. Mas com a Primeira Guerra Mundial, a Segunda Guerra Mundial, o que aconteceu? Todo mundo queria resolver os transtornos. Tinha trauma demais para ser resolvido. Era trauma demais para ser resolvido. E aí era problemas de toda a natureza. E aí era transtorno de ansiedade, de depressão, de pânico e assim por diante. Bom, agora vamos voltar para o tempo. E aí, em 1998, um pesquisador chamado Martin Seligman, ele se tornou presidente da Associação Americana de Psicologia. E ele começou a estudar as origens da psicologia. Falou, opa, por que a gente não trabalha nessas novas vertentes? Convidou 300 profissionais e começaram a estudar o que depois derivou a psicologia positiva. A psicologia positiva, ela nasceu como uma forma de trazer bem-estar para o ser humano, para ajudar o ser humano a florescer, para evitar exatamente que o ser humano tenha transtornos, né? E aí ele descobriu, eles identificaram, não descobriram, que existem 24 forças de caráter que todo ser humano tem, independente do local de nascimento, religião, etc., que são forças de caráter do tipo amor ao conhecimento, perspectiva, integridade, humor, gratidão, espiritualidade, empatia, amorosidade, etc. É muito bonita a psicologia positiva, porque ela mostra que você pode desenvolver essas forças de caráter. Então, a psicologia positiva começou a ser empregada progressivamente, devagarzinho, nas escolas, para as crianças conseguirem identificar a sua inteligência emocional, qual é o seu estado de espírito, olhar para o coleguinha e saber se ele está triste, com raiva, com nojo. Começou a entrar para os adolescentes nas escolas, a trabalhar nas universidades. Hoje tem universidades que trabalham com psicologia positiva. E também nas organizações. Por quê? Porque quando você traz a psicologia para as organizações, você começa a se preocupar com o bem-estar do seu profissional. Você começa a se preocupar com a qualidade de vida que o profissional tem ali dentro do ambiente de trabalho. E, consequentemente, ele vai poder produzir mais, vai ter uma maior condição de oferecer o seu trabalho da melhor forma possível. Sem dúvida, nada melhor, né? Nada melhor. Para poder a gente lembrar que a gente trabalha em qualquer organização, temos ali seres humanos para poder a gente saber lidar da melhor forma possível, né? No passado se falava muito do QI, né? QI, e hoje a ideia, aquela do Daniel Goleman, lá da inteligência emocional, eu acho que tem a ver com isso, né? Não adianta a pessoa ser inteligentíssima, com QI de 180 e não saber se relacionar com as pessoas, e não bagunçar saber se comunicar, a equipe. Bagunçar tudo e ser uma pessoa terrível de se lidar, né? É complicado. Então, e aí, hoje ela está entrando nas empresas de uma forma cautelosa, vamos assim dizer. Mas a preocupação maior é fazer com que a própria liderança entenda desses princípios para ajudar os seus liderados a oferecer o seu melhor. É como se um líder fosse um RH próprio, que pudesse alimentar aquele seu staff de maneira que ele possa oferecer o seu melhor, né? Era bem o que eu ia te perguntar, exatamente. Quais seriam as práticas simples que você poderia indicar que podem contribuir para esse ambiente ser mais acolhedor, esse ambiente trazer, né, essa perspectiva de uma psicologia positiva dentro do ambiente de trabalho? Tem sim. Nós, na LG, nós colocamos, na década de 90, 2000,
tivemos algumas iniciativas interessantes. Uma delas era criamos uma biblioteca. As pessoas iam lá, pegavam livros, depois discutiam. Nós criamos um local de pegar filmes. Naquela época ainda usava DVD player. Se alguém quisesse entrar no coral da empresa, poderia entrar no coral da empresa. Tinha terças e quintas, as pessoas tinham um treinador de corrida depois do expediente. Na quinta-feira a gente fazia um evento artístico onde as pessoas ou apresentavam alguma música, uma poesia, fazia algum prato, apresentava dança, alguma coisa artística. As pessoas se relacionavam, conversavam entre si e faziam com que aquelas coisas permanecessem, que as pessoas se conheciam, né, se relacionavam. Mas eu acho, Jéssica, que talvez o mais importante para o florescimento do ser humano dentro da organização é que as pessoas tenham mais emoções positivas. Que as pessoas tenham... Isso pode parecer óbvio, mas nem sempre é assim. A gente fala que o óbvio também precisa ser dito, né? O óbvio precisa ser dito. Que você precisa do engajamento. Engajamento é quando a sua liderança te coloca num desafio que seja compatível com as suas competências. Porque aí você entra em flow. Esse engajamento te ajuda a crescer. Quando você entra em flow, você não tem fome, não tem sede, não tem sono, você não vê o tempo passar. Você oferece o melhor das suas competências. Mesmo porque quem não está oferecendo esse melhor, né, Eduardo? A gente tem muito o termo mão de obra, né? Eu costumo falar nas minhas empresas que a gente não gosta de mão de obra, a gente gosta do corpo inteiro e de preferência que venha o cérebro, entendeu? E o coração. Que é o mais importante, é o cérebro e o coração. Só a mão é muito simples, né? Então a gente gostaria do cérebro e do coração. Mesmo porque a mão de obra não tem jeito, vai ser substituída por automações, por inteligência artificial, porque ela não tem complexidade. O ser humano foi feito, talvez, por uma coisa mais grandiosa. Porque é uma máquina desenvolvida ali por Deus que tem um quesito grandioso. Todas as criações que a humanidade fez, até a própria inteligência artificial é fruto da criação do homem. Então, assim, eu gosto muito da sua ideia. Eu acho muito interessante a gente poder florescer as pessoas, fazer com que as pessoas tenham... opinião, tenham discernimento, queiram estar dentro daquelas atividades. Eu gostei muito dessa ideia. Até porque, se o seu desafio ficar aquém das suas competências, você sente tédio. Se o desafio ficar além das suas competências, você fica ansioso. Então, o difícil é você equilibrar de tal forma que o profissional ofereça o seu melhor. Isso aí é um trabalho de liderança. Isso é bem difícil mesmo, igual você falou. Às vezes você dá uma atividade muito pesada, em vez de você achar que está fazendo bem, você acaba expulsando o cara da organização, porque ele se sente... ali não competente o suficiente para aquela atividade acima que você deu para ele. Sim, é uma frase batida, mas ela é interessante. As pessoas não deixam uma empresa, né? As pessoas deixam o seu gestor. A liderança. A liderança. Sim. Por isso que eu acho que a liderança ela é fundamental para que a empresa continue crescendo, conquistando o mercado, expandindo fronteiras e tal. Sem dúvida. E quando a gente fala, então, não só da questão de psicologia positiva, mas inovação, para quem está começando na área, seja dessa área de inovação ou mesmo de gestão de pessoas, qual conselho, então, que você pode passar para a gente, passar para essa pessoa que está aí em casa, que pode estar assistindo a gente e tem esse sonho, tem esse desejo de seguir uma carreira como a sua? Jéssica, deixa eu te falar uma coisa. Eu fui 20 anos docente da Universidade Federal, né? E 13 vezes eu fui convidado para ser o paraninfo da turma, o que muito me orgulhou, e me orgulha até hoje. Todas as vezes que eu falava no discurso, de forma da colação de grau, eu dizia assim, olha gente, vocês não podem parar de estudar porque essa nossa área
muito diferente das outras, ela é rápida, ela é dinâmica. As coisas novas hoje vão ficar velhas depois de amanhã. Então, não parem de estudar. Então, eu fazia esse discurso que era meio refrão, que todo mundo sabe. No entanto, hoje, se eu fosse dar um conselho para alguém que estivesse começando a trabalhar, eu diria assim: procure alguém que você admira. Procure alguém que fez diferença para você. Mulher, homem, parente, distante, perto, já faleceu. Guru, Seu guru. Eu tive um guru, infelizmente morreu em 89, convivi 15 anos com meu sogro. Uma cabeça fantástica, fez diferença. Era um engenheiro que construiu muitas coisas boas para Goiás, Dr. Otto Nascimento. E para mim, ele foi minha bússola, o meu norte. Então eu diria, procure alguém que seja seu guru. Porque se esse seu guru, ele gosta de estudar, você também vai gostar de estudar. Se o seu guru for empreendedor, você também vai ser empreendedor. Se seu guru for alguém que gosta de estudar e empreendedor, você vai ser um cara que vai gostar de estudar e vai ser empreendedor ao mesmo tempo. E assim, procure alguém que você tenha a quem acreditar, e alguém que você tenha muita alegria ou de lembrar, ou de conviver, ou de estudar eu tento a bibliografia hoje de pessoas que fazem diferença na nossa vida. E eu acho que essas bibliografias, as biografias, desculpa, elas são muito boas porque elas conseguem trazer, com certeza, alguns líderes, alguns estadistas, a pessoas que fizeram diferença para a humanidade. Eu gostei de uma coisa que você falou, talvez pegar uma pessoa próxima que você consegue enxergar ela de verdade, porque a gente sabe que as biografias são muito fantasiosas às vezes, né? Parece que aquele cara dentro da biografia é um super-homem, é um gênio. Principalmente no mundo de redes sociais hoje em dia, então. Todo mundo é gênio, é genial, todas as ideias do cara são fantásticas, tudo ele acertou e a gente sabe que é uma grande mentira, né? É verdade. A realidade, ela é cruel, é de muito trabalho, igual você contou, transpiração para sair a inovação e trabalhando anos da empresa para ela dar certo. Então eu achei interessante essa sua colocação de pegar um guru que não seja um cara tão lá no pedestal, um cara da realidade, um cara que você saiba que é real, que tem defeito, isso, que tem problemas, que de vez em quando tá triste. Isso. Todo mundo, as pessoas pensam que alguns são super-heróis. O Eduardo foi lá, construiu a empresa, deu tudo certo, mas eu tenho certeza que teve dia que você falou, não vai dar certo, a coisa tá ficando feia. E sem dúvida, digo mais, sem dúvida, Eduardo também pode ser a fonte de inspiração de muita gente que tá vendo por aí, sem dúvida. Eu já estou no meu exílio, Jéssica. Eu já estou confinada a um canto obscuro da história da ATI daí de Goiás. A gente não vai deixar. E aí, quando a gente fala, então, contando toda a sua experiência, eu queria que você trouxesse também pra gente qual projeto que você mais se orgulha de ter feito parte. Teria como escolher um aí no meio de toda essa bagagem? Olha, sim, com certeza, foi a folha de pagamento. Foi onde eu me dediquei com todo o meu ímpeto, com todo o meu coração, com a minha mente. Foi um projeto que fez diferença. Para mim, um dos impulsionadores desse projeto foi a minha vontade de fazer algo diferente, além de conhecer de tecnologia, além de conhecer do mercado. Um outro impulsionador, um outro driver, foi exatamente o que veio dentro do coração. Minha vontade de fazer algo diferente. Alguma coisa que meu sogro fazia com muita facilidade, porque ele era um gênio, né? Então ele era meu ídolo, meu guru. Esse projeto, sem dúvida nenhuma. Teve um outro projeto bacana, que foi o projeto da Jornada Goiana de Engenharia de Software, que mais de 2 décadas eu conseguia trazer profissionais de fora para poder
passar 2 dias conosco falando sobre engenharia de software, gestão de projetos, qualidade de software. Era um congresso técnico. Era um congresso técnico que eu criei lá atrás, em 2001, e eu convidei a professora Adriana para me ajudar. Mas a ideia foi minha também. E um último projeto, vou dizer assim, que eu acho que foi muito legal, foi o projeto da nova geração. E esse projeto esse foi um projeto difícil de colocar de pé, porque ninguém da empresa tinha interesse, ninguém, muito menos, nem mesmo a copeira. Eu não conseguia convencer a faxineira de que nós tínhamos que fazer produtos novos para trabalhar na nuvem, mas nativo, não fazer gambiarra para poder colocar o produto na nuvem, mas fazer alguma coisa que fosse nativa mesmo. Nativa na nuvem. E assim eu consegui, com muita dificuldade. Eu criei primeiro uma brincadeira chamada um diálogo do pé no chão e o ideia fixa. Era grande o diálogo, em que eu dizia, olha, hoje eu acordei com a vontade de inovar, e eu queria fazer novos produtos. E aí o pé no chão falava, não, os nossos produtos atuais são esses que estão aí, a nossa vaca leiteira vai continuar dando leite, não vai ser nem um pouco difícil da gente continuar ganhando dinheiro. E eu dizia, não, vamos tentar fazer isso, tentar aquilo, mas não adiantou. Até que um dia eu deixei de participar do Gartner, que é um simpósio que traz novidades. Eles tentam descortinar o que vai acontecer no próximo ano, depois de 2 anos. É muito difícil, mas eles são consultores especialistas nisso. E eu participei de 6, 7 desses simpósios, onde quem pagava era a LG. Eu achava que era justo, porque eu trazia as novidades para dentro da empresa e fazia ela crescer. Mas eu falei, peraí, eu estou vendo essas novidades lá, eu que estou querendo fazer as coisas acontecerem aqui. E eu pedi para 2 diretores que hoje estão na LG, são meus amigos, o Wesley Magno e o Marcelo Porto. Falei, vocês podiam dar um pulo lá no congresso do Gartner, a LG paga. Eles voltaram de lá assim, olha gente, nós precisamos fazer o software para a nuvem, nós precisamos desenvolver soluções para a nuvem. E aí nós começamos com um projeto, uma pessoa que era o Marcelo Porto, conseguimos mais um de uma área, outro de outra área, e eu saí em 2000, deixei o meu cargo de sócio-diretor de TI em 2014, os produtos não estavam prontos, eles estavam ainda para ser concluídos. Mas o projeto, eu capitaneei todo o caminho. É interessante esse seu modelo de liderança, sabe, Eduardo? Eu achei bem interessante. Porque assim, você era sócio da empresa e um dos diretores fundadores ali. Você podia ter convencido ali seus sócios e chegado e empurrado goela abaixo de todo mundo e falado, nós vamos fazer e pronto. Mas você preferiu convencer as pessoas para que elas entendessem a importância do processo, né? Como é que funciona isso? Olha, desculpa, pode continuar. Não, Ibrahim. Eu quero até entender na sua cabeça como é que funciona. Pois é. Por que você tem essa ideia mais conciliadora do que aquela ideia mais rígida? Vão impor o processo, etc. Primeiro que a gente não fazia essa imposição. Sempre foi algo que foi alguma coisa conquistada por nós, né? Mas chegou um determinado momento que não teve como meus sócios segurarem. Até que um dia, a Tereza Beltrão, que era gerente de marketing, ela falou assim, hoje, nessa sexta-feira, vai ser o lançamento da pedra fundamental da nova geração que a LG vai fazer. E assim, nós chegamos no estacionamento de um prédio que ficava do outro lado da LG e colocamos lá 100, 150 pessoas. E a Tereza Beltrão contratou 2 atores, o pé no chão e a ideia fixa. Eles fizeram a apresentação, o diálogo, um diálogo mais resumido. E aí cada um falou um pouco. A minha sócia pegou o microfone e falou, olha, todos vocês sabem que eu sempre fui contra fazer novos produtos, essa nova geração aí, mas como a maioria
está decidida a fazer, vocês podem contar comigo. Aí todo mundo, né? O meu sócio tinha viajado para São Paulo, acho que ele não estava com muito bom humor naquele dia, não. Mas aí uma pergunta para você, hoje esse software representa muito do market share da LG? Representa muito. Pra você ter uma ideia, nós temos hoje ainda provavelmente 100 organizações que trabalham com o FPW, que foi construído na década de antigo. 90. Mas centenas e centenas e centenas de cópias. 90% dos clientes hoje 90% está na versão nova. Ou seja, foi uma ideia acertada. Foi uma ideia acertada e mais do que isso, o mais interessante é que depois de algum tempo eu fiquei sabendo que o grupo, o fundo americano, que chegou para fazer uma avaliação da LG, ele chegou e começou. Eles faziam uma avaliação, eles sabiam muito mais sobre o Eduardo do que eu mesmo sobre mim. Eles sabiam tudo sobre cada profissional, cada agulha que tinha na LG, o patrimônio que nós tínhamos, os clientes, a satisfação dos clientes. Eles fizeram um levantamento de 6 meses. Antes de due chegar. diligence. Mas aí, eu soube depois que eles ficaram entusiasmados com a nova geração. Com a tecnologia. Com a tecnologia nova que nós estávamos desenvolvendo. Aí todo mundo era dono. Aí a faxineira falou assim, olha, eu fui o responsável. A ideia foi minha. A ideia foi minha, eu sempre soube, eu sempre quis. Ninguém nunca foi contra. Todo mundo era a favor, todo mundo era apaixonado na nova geração. Aí eu falei, a Mônica falou, bem, não, fica alegre. Todo mundo agora é dono do produto. Você não tem mais que ficar triste, você tem que ficar alegre. E todo mundo também fica com medo, né? O fundo vai chegar, vai demitir todo mundo, quem não que era contra a favor, fica com medo, né? O fundo, eu tenho que fazer uma ressalva, não sei se você iria fazer alguma pergunta, mas o fundo, ele não trouxe nenhuma mudança na parte operacional. Mas como é que foi isso? Primeiro o fundo fez um aporte, entrou lá dentro, deu uma beliscada, como é que foi que funciona isso? Primeiro, em julho de 2013, o fundo comprou 40%. Ah, já entrou pesado. Entrou pesado. Um pedacinho pequeno. E os 3 sócios ficaram com 20% cada um. Vocês sempre foram sócios igualitários. Igualitários, 33% para cada um deles. Né? Mas aí, a HIG, ela não se intrometeu. É um fundo americano. É um fundo americano. Tá. Especializado em software ou não. Private equity? É um private equity global. Global. Né? Tá. E aí eles falaram, olha, nós não conhecemos do métier. Quem entende da área de recursos humanos são vocês que trabalham no dia a dia. Mas, quando chegava nas reuniões de conselho, a pressão que eles colocavam para poder obter resultado desconcertava. Eu já estava no conselho, eu ficava olhando aquilo ali, meus sócios que tinham permanecido achavam muito ruim. Porque ganhou o chefe, né? No fim das ganhou contas. Ganhou o chefe. E aí eles pediram para substituir alguns daqueles integrantes ali que eles estavam fazendo muita força para poder cobrar. Mas uma coisa legal que eu achei, Ibrahim, é que nós sempre fomos muito conservadores. Nós tínhamos um caixa deste tamanho e nunca havíamos pensado até então em fazer fusão ou comprar ninguém. E eles já foram chegando e mostrando as mangas. Nós vamos comprar essa empresa, essa outra empresa. Aí compraram uma empresa de ponto, compraram uma empresa W3 lá de Minas Gerais. Nós fomos comprando empresas para poder incorporar no nosso portfólio. A nossa suíte foi aumentando rapidamente. Para aproveitar que você tinha muito cliente já, né? Essa base de clientes, botar mais produto lá dentro. A ideia foi magistral, não foi só um crescimento orgânico. A LG passou a ter um crescimento inorgânico, nós começamos a trazer outras empresas. E cresceu o número de pessoas também? De pessoas também. Qual que é o tamanho que foi, Eduardo? Olha, pra gente hoje, ter ideia de pessoas senhora, hoje. Quando nós saímos da LG, em 2022, eu acho que nós tínhamos 600 profissionais. Tá. Hoje deve ter mais de 1.000. Mais de 1.000. A empresa... Todos especializados. Você deve ter 80% aí com curso superior, mais ou menos. Eu sempre contratei gente do curso superior. Eu acho que, não sei se eles mantiveram as contratações. Mas deve ser uns 80% aí. Com certeza. Ou seja, uma mão de obra altíssimo nível. Nós tivemos, ao longo de 36 anos, acho que 2 ou 3 casos de
processo trabalhista. Um deles nós fomos lá e falamos assim, nossa, Hélio, qual que foi o problema? Nós podemos te ajudar? Pelo amor de Deus, o que está acontecendo? Então, pessoal com cabeça, pessoal com coração, era muito bem relacionado, eles gostavam da gente, nós não tivemos problemas. Mas esse grupo, o HIG, eles cresciam e colocavam pressão para poder aumentar ainda mais as vendas. E deixou vocês um pouco assustados ali naquele momento? Não, eu acho que não. O problema de você comprar empresas é que você ou vai usar o processo da empresa, ou vai usar o processo da sua empresa, ela. ou então você vai utilizar processos separados, o seu e o processo dela. Ou seja, são duas empresas. São duas empresas. Mas o que você quer, na verdade, é unificar. Esse trabalho é complicado, da unificação. Isso aí me deixava preocupado, com certeza. Mas eu acho que isso aí foi bem tratado. E a LG, depois que nós saímos, já comprou mais empresas. Mais um monte. Talvez hoje, valuation, sim, mais ou menos, a empresa deve valer R$1,5 bilhão de reais, que foi criada a partir de um software de folha de pagamento. Olha que legal. A empresa hoje é a LG Informática, não é a LG Computadores. A LG Informática foi a LG que eu capitaneei a mudança. Tenho muito orgulho disso. Nós, felizmente, lá atrás, fizemos uma mudança fantástica para trabalhar somente com software. Trabalhar com hardware tinha alta periculosidade. Olha que legal. E uma pergunta para você, aí depois de todo esse empreendedorismo ali, quase que um filho, porque um software desse, uma empresa, é um filho. É um filho. Você pegou do zero, viu crescer, viu ficar bonito, viu ir para o mundo, etc. Como é que é vender esse negócio? Quando chegou o fundo e falou assim, ó, agora nós queremos comprar o restante. Vocês vão ter que sair da empresa. Como é que é isso? Psicologicamente, pessoa física, como é que você fica num momento desse? Olha, é uma boa pergunta. Eu imagino o seguinte, se você cria uma empresa e depois de 3 a 4 anos você vende, você criou pouco vínculo com ela. Mas se você trabalha 36 anos, que foi eu trabalhei dentro da LG, você... Indo lá todo dia, né? Indo lá todos os dias, indo lá, viajando para clientes e etc. Você cria, evidentemente, um laço, né? Você cria um amor pela empresa. Tanto que até hoje, eu às vezes ligo para saber, e a empresa está crescendo, eu vou lá visitar. Eu já ia te perguntar se acompanhava, então continua lá querendo saber se o filho está bem. E mais, eu pergunto se está tudo indo muito bem, como é que nós estamos, eu coloco primeira pessoa do plural, né? Nós estamos indo bem, mas chega num certo ponto, quer dizer, eu estou com 69, eu estava com menos 3, eu tinha 66, né? Com 66 anos, você, embora eu estivesse só no conselho, o conselho era mais tranquilo, porque eu era somente o coordenador do comitê de pessoas e o comitê de inovação. Eu achava muito bom, porque eu tinha que trabalhar para trazer novidades que pudessem ser aproveitadas dentro da empresa. Mas aí eu pensei, olha, o Gustavo também, meu sócio, como é que nós vamos? Nós vamos continuar ou nós vamos vender a empresa? Nós sofremos uma certa pressão, vamos comprar vocês. E nós tivemos um IPO que não foi para frente. No momento, assim, uma semana antes... Isso foi quanto tempo antes ali? Uns 4 anos atrás? Não, antes da venda. Muito antes de 2022? Talvez um ano antes de 22, talvez... mas quase na pandemia ali, pós-pandemia, né? Ou antes? Nossa, Ibrahim, eu acho que talvez... Antes disso, antes né? da pandemia, Desculpa, eu acredito. Disso. Deve ser 18, 19, tá certo. Ok. Perdão. Tá bom. Aí, a hora que chegamos à conclusão Mas que o mercado tava na brasileiro hora. é muito ruim para IPO, né, Eduardo? A gente vê, todo mundo sofre, é muito ruim, né? É complicado. Essa era a uma bolsa preocupação brasileira. que nós tínhamos. A ação vai ser desse tamanho e depois de um certo tempo vai ser desse tamanico, e aí? Como é que você faz? Né? Você ficava preocupado com isso. E chegou no momento exato da gente fazer o IPO, houve uma mudança no cenário. No cenário, não, no planejamento do IPO. Porque você tem a parte primária e secundária, e houve uma mudança nesses valores aí. Aí estava indo tão bem, mas tão bem, que o próprio fundo HIG falou, não, eu quero aumentar a parte que vai ficar para mim, eu quero aumentar.
Antes do IPO. Antes do IPO. Aí os investidores falaram, opa, mas houve uma mudança aqui, não era desse jeito não. Entendi. E aí simplesmente cancelou. Não tinha mais gente que queria trabalhar com booking. Falou, não, nós estamos fora desse booking aí, Entendi. dessa reserva. Entendi. Aí ele falou, olha, bom, saiu, e aí o HIG continuou mais conosco, mais um certo tempo, até que eles chegaram e falaram, olha, nós queremos comprar a participação de vocês. E foi bom, a gente já estava cansado, eu pelo menos achava bom ter um estofo financeiro. Ele falou, olha, vamos aproveitar esse momento agora, a empresa está crescendo, a empresa está grande, é uma empresa que tem sucesso. Todo mundo fala que a HIG costumava dizer, olha, se tiver outra empresa de TI lá em Goiás, igual a ALG, nós queremos comprar o mais rápido possível. Então a gente era muito bem quisto pelo grupo, pelo fundo HIG, mas a gente tinha vontade de dar um tempo. Né? Eduardo, retomando aqui o que a gente estava conversando, e aí eu te pergunto uma coisa, isso é uma dúvida de todo. Eu, por exemplo, sou um empreendedor que já vendi algumas empresas minhas no meio do caminho, eram empresas que ficaram menos tempo, a minha filha, que é a TecnoIT, continua comigo até hoje, não vendi, não tenho pensado nisso ultimamente, mas assim, depois que você vende, aí passou 3 anos, a empresa continuou crescendo, talvez eles podem, como fundo, fazer um IPO, não dá uma dor? Não dá um arrependimento? Ou na época você é um cara que não se arrepende? Você tomou a decisão naquele momento e está feliz com ela? Como é que funciona? Essa é uma bela de uma provocação. Mas para mim tá fácil de resolver. Eu acho que claro que todo mundo é ambicioso. Quando você começa a trabalhar com empreendedorismo, a sua ambição também começa a crescer. À medida que você entende de empreendedorismo, você quer fazer com que as coisas funcionem, que você consiga conquistar mercado, aumentar a receita, expandir para outros estados. Mas eu não me arrependi. E nem me arrependo agora. Eu estou tão satisfeito com as coisas que eu conquistei, tão satisfeito com o negócio que foi feito com a HIG. Então eu não tenho absolutamente nada para me arrepender. Que ótimo. Eu estou muito feliz. Fica um legado, realmente, né? Fica um legado. E aí, para poder fechar, eu queria saber de você também, a gente falou muito sobre os projetos, o que foi feito, mas pensando também no agora e no futuro, tem algum projeto em mente que você ainda tenha vontade de realizar ou ver realizado? Bom, Jéssica, é assim. Há alguns anos eu trabalhei, como eu disse, com psicologia positiva. E o projeto que eu estava criando naquele momento era o projeto de criar jogos para as crianças, para desenvolver a parte emocional das crianças. E eu não vi isso realizado porque, não sei se eu comentei, mas era um projeto que carecia de muito mais profissionais, uma equipe multidisciplinar. E eu acredito que hoje as pessoas estão fazendo esse projeto, criando algo na educação infantil para poder fazer com que as crianças cresçam, desenvolvam, tenham uma educação, forças de caráter, né, educação, integridade, até humor. Né? Humor é uma força de caráter, é legal isso daí. E a curiosidade, elas já nascem curiosas, então essa força de caráter, elas já nascem com uma força muito forte. Mas ele estacionou porque nós chegamos no momento em que eu pensei, puxa, isso aqui carece de um investimento maior, teríamos que entender como funciona na cabeça das crianças, teríamos que fazer um trabalho, um teste de algum tempo, para ver se numa escola iria fazer diferença numa sala em relação a uma outra sala que não tivesse esse trabalho, para fazer uma experiência mesmo. E eu falei, olha, chegou no ponto que eu não vou mais. E aí eu parei o meu estudo da inteligência artificial e eu, na mesma época eu já trabalhava com outro projeto, que é o segundo. Mas esse é mais viagem minha. Esse aí... Será que depois lá na frente ele não vai dizer, olha não é nada isso. de viagem? É uma viagem porque as pessoas dão gargalhadas escondidas, né? Escondidos de mim.
porque você imagina o seguinte, não sei se vocês assistiram a exposição do Van Gogh. Sim. É uma exposição belíssima, onde você vê aquelas imagens, as telas. Aquela imersiva, você está falando. Imersiva. Tá. Imersiva. Você está ali ouvindo música, deitado no puff, e vendo aquilo ali. É uma experiência sensorial. Aí um dia eu pensei, olha, Eduardo, o que você vai fazer para o Araguaia? Araguaia é o mais belo rio brasileiro. Eu conheço muitos, não todos, mas eu sou apaixonado no Araguaia. E vejo que a cada dia que passa, ele está cada vez mais depredado, mais deteriorado. Tem menos pássaros, menos répteis, as árvores, menos árvores, o rio cada vez mais assoreado. Então, a minha ideia era fazer uma exposição do Vale do Araguaia, numa forma de um círculo, e nesses quadrantes iriam projetar cenas do Araguaia de dia, com os ribeirinhos, com as tribos indígenas, iria projetar as pessoas nos acampamentos, pescando, os animais, as aves. Então seria algo para... E com sons, né? Você tiraria o seu sapato, a sua sandália, e iria andar numa areia para poder sentir o Araguaia como ele é, de fato. Mas a ideia é para preservar. A ideia é uma preservação do meio ambiente, né? Mas eu acho que isso aí vira sonhos de uma noite de verão. Mas é um sonho legal, é um sonho legal. Eu acho que pode ser uma coisa que pode dar certo, pode dar certo. Gente, a gente enxerga aqui que a cabeça do empreendedor, do inovador, ela não para, não tem descanso. Ele já está aposentado e não para de pensar em projeto, é assim mesmo. Eduardo, eu gostaria muito de agradecer a sua vinda aqui no programa. A gente fica muito feliz com o conhecimento que você, muito humildemente, despendeu para as pessoas. Você que pegou esse conteúdo aqui, compartilha com as outras pessoas, porque esse conteúdo é ímpar, é um conteúdo de vivência de verdade, não é histórias, é história, é realidade sendo construída. Te agradeço, muito obrigado, é um prazer. Obrigado, Jéssica. Na minha idade a gente emociona, quando emociona fácil. E eu estou emocionado pelo convite, por estar aqui com vocês, por ter respondido essas questões. Espero que eu tenha atendido cada questão que vocês colocaram, cada pergunta. E para mim é muita gratidão por ter me tirado lá do meu confinamento. Muito obrigado. É isso aí. Muito obrigado. Obrigado, pessoal. Encerramos o programa e fica ligado aqui para o próximo. Se inscreve no canal. Esteja junto e comenta o que você achou, põe pergunta aqui pro Eduardo que a gente entrega para ele devolve a resposta depois. Vamos interagir com a gente. Muito obrigado, gratidão.